apresentação toda que a gente fez de identificação de riscos de desmatamento, seja em termos de cumprimento legal, famosa compliance, seja em termos de performance, né, de desempenho, eficiência ambiental do empreendimento rural, de mineração ou de infraestrutura, é preciso avaliar essas informações todas, esses dados todos que foram levantados. Então, vamos agora abordar algumas informações, começando pelas informações relacionadas à compliance. Como é que se avalia as informações levantadas na fase de compliance? Vocês lembram que a gente apresentou aí ferramentas para identificar processos administrativos, processos judiciais. O que fazer com isso? Bom, tem uma situação que é muito fácil, né? Aquela em que não foi encontrada nenhuma infração. Esse é o mundo dos sonhos. O importante é saber o que fazer quando forem encontradas autuações, né? Quando forem encontradas autuações, a resposta não é simples, porque algumas autuações podem ser bastante leves, a penalidade correspondente que vai ser aplicada também é leve, então não há motivo para preocupações. Haverá motivo para preocupações quando a infração for grave, ou seja, esse caso aqui, a infração está ligada a desmatamento ilegal, existe aí, ela está relacionada à atividade econômica desenvolvida em área de desmatamento ilegal ou transporte de commodity que foi obtida em área de desmatamento ilegal, por exemplo, que também é infração, conforme previsto na nossa legislação. Então, a primeira coisa é saber de que infração se trata. Que infração foi essa, né? Apareceram lá uma série de autuações, então é preciso ler uma por uma, verificar na lei ou no decreto, isso vai constar no auto de infração, isso vai aparecer na busca, qual é o artigo da lei que embasou aquela autuação, qual é o artigo do decreto que embasou aquela autuação e verificar na lei qual é a conduta proibida, qual é a conduta em que foi enquadrado esse empreendedor. E nessa mesma lei, nesse mesmo decreto, vai estar prevista a penalidade aplicável. Normalmente vai ser uma multa, mas pode haver outras penalidades aplicáveis, né? Inclusive revogação do licenciamento ambiental, suspensão da licença ambiental, então, que colocam diretamente em risco a continuidade da atividade econômica financiada. E, além disso, em relação à multa, como já foi dito, ela pode chegar no direito brasileiro até a 50 milhões de reais. Isso não é pouco. Então, é preciso analisar a infração de que se trata e a penalidade máxima que pode ser aplicada para aquela infração. Claro que em caso de desmatamento ilegal, normalmente é proporcional ao volume, à área estimada de desmatamento ilegal e tudo isso, e essa informação vai constar do auto de infração. Então, no auto de infração, essa dosimetria da penalidade, ela já vai ter sido realizada pelo fiscal. Então, a instituição financeira, ao solicitar a cópia do auto de infração para o cliente, quando ela encontrou na busca online alguma autuação, primeira providência é pedir uma cópia do auto de infração para o cliente. Ao examinar o auto de infração, que não vai ter mais do que uma página, ela vai verificar qual a penalidade que o fiscal que realizou a fiscalização ambiental aplicou ao empreendimento, né? Na avaliação dele, não significa que ela vai ser confirmada, mas normalmente aquilo é um teto de penalidade que se espera que seja aplicada no final do processo administrativo. Eventualmente poderá até ser reduzida depois do empreendedor ser ouvido, né? Dele apresentar a sua defesa, apresentar as suas provas. Então, essa penalidade que constou do auto de infração, ela já pode ser considerada como máxima, substituindo aquela penalidade máxima prevista na legislação. Só que, para isso, é preciso pedir uma cópia do auto de infração para o cliente. Bolinha de cristal não vai fornecer essa informação. Depois de verificado o conteúdo, verificada essa uma página, que é o auto de infração, é importante verificar também em que fase que se encontra esse processo administrativo.
essa informação da fase normalmente vai estar disponível online. Nem sempre, mas normalmente vai estar disponível online. Se ela não estiver disponível online, sempre existe aquela possibilidade de pedir essa informação para o cliente. E essa informação que o cliente, ele responde provando, né? Para dizer que já está na fase X ou Y do processo administrativo, ele prova apresentando os documentos. Então, para simplificar, é só pedir uma cópia integral do processo administrativo para o cliente. Aí vai ficar fácil para a área jurídica do banco, da instituição financeira, analisar em que fase que se encontra e qual é o provável desfecho daquele processo administrativo, com base nas provas já levantadas, seja pelo órgão ambiental, seja as provas apresentadas pelo potencial tomador de crédito. Então, com base nisso, o banco, né, a instituição financeira, vai poder avaliar se é relevante ou se não é relevante o risco reputacional envolvido e o risco de crédito envolvido decorrente de uma eventual inadimplência daquele empreendedor. No caso de inquéritos civis e TACs, aquelas informações que são encontradas ali na busca junto aos órgãos do Ministério Público, da mesma maneira, primeira informação que precisa ser buscada é a verificação de qual é o ilícito ambiental. Qual foi o ilícito que o tomador de crédito está sendo acusado, né? Essa verificação do ilícito ambiental, que pode ser um ilícito, nesse caso, civil, relacionado ao cumprimento das regras ambientais e as consequências, os danos ambientais causados por aquele empreendimento. Nesse caso, então, a leitura do inquérito civil e a leitura de eventual TAC é que vai mostrar para a instituição financeira em que ilícitos aquele cliente já andou se envolvendo ou supostamente andou se envolvendo. Então, se houve TAC, ótimo, porque, na verdade, já houve um ajuste de conduta com o Ministério Público. Ou seja, o cliente já teve uma oportunidade de se adequar, já pactou com o Ministério Público um prazo para implementar determinadas ações para que aquele ilícito ambiental seja dado como resolvido, certo? Se houver TAC, tá fácil pedir para o cliente apresentar a prova de que ele está cumprindo as obrigações pactuadas. Se não existe TAC, mas existe inquérito civil, é preciso analisar as provas já coletadas, ou seja, pedir cópia integral dos autos do inquérito civil. Então, ficou claro como é que se analisa a questão da celebração do TAC, como é que se analisa um inquérito civil, né? Aquela história, pede cópia integral, manda para o departamento jurídico da instituição financeira. Agora, existe algo que é bem mais simples do que isso, né? Que é aquela análise do número de TACs eventualmente celebrados, o número de inquéritos civis envolvendo aquele cliente, né, aquele potencial tomador de crédito. Isso em si já é uma informação que não precisa nem mandar para a área jurídica, né? O analista de risco socioambiental, ele já pode acender a luz vermelha e pensar, nossa, mas o empreendimento desse porte tem todos esses inquéritos civis, tem todos esses TACs pendentes, né, para regularizar o ilícito ambiental. Então, isso já é um princípio de informação tão relevante que o analista pode se contentar com isso e dizer, não, eu não vou nem mandar para a área jurídica porque vai me dar tanto trabalho, vai nos tomar tanto trabalho, tanto tempo, que o custo não compensa. Como é um cliente de pequeno porte, uma operação de valor pequeno, eu vou negar, não vale a pena seguir nessa análise. Eu vou simplesmente negar porque eu não quero assumir esse risco reputacional, né? Que é um risco alto também. Às vezes uma operação no valor pequeno, operação de crédito no valor muito pequeno pode levar a empresa para as páginas aí dos grandes jornais, eventualmente até no exterior, porque ela não quis se aprofundar
na análise do risco de desmatamento ilegal, e aí é mais seguro, eventualmente, negar o crédito, porque o custo de análise é alto demais pelo valor da operação. Quando é um cliente importante, quando é um empreendimento de grande porte, quando a operação tem valor muito alto, é aquela velha história. Envia para a área jurídica para ela analisar o conteúdo dos TACs e o conteúdo dos inquéritos civis, dar uma opinião sobre o potencial desfecho e fazer uma análise global aí da compliance ambiental desse cliente em relação a risco de desmatamento. E se forem encontrados processos judiciais, né? A etapa seguinte do inquérito civil é o processo judicial, ou mesmo de um inquérito policial envolvendo crime ambiental, né? O processo judicial, ele olha para o inquérito civil e diz, eu sou você amanhã. Então, na verdade, é por isso que é importante fazer a busca nos sites do Poder Judiciário, né? Porque, na verdade, ali é a situação mais grave de todas de ilícito ambiental, no nosso caso aqui, desmatamento ilegal. E esse ilícito ambiental poderá ser cível ou poderá ser criminal, né? Se ele for criminal, o risco reputacional ainda mais elevado. Se ele for cível, dependendo do tamanho da área desmatada ilegalmente, o valor envolvido também pode ser bem alto, né? Então, importante é que na busca de processos judiciais se faça esse filtro, em primeiro lugar, em relação a ilícitos ambientais. Dentre os ilícitos ambientais, fazer o filtro daquilo que está relacionado a desmatamento ilegal e, feito esse filtro, verificar em que fase está o processo judicial e que probabilidade existe da decisão judicial final condenar esse empreendedor, né? Dela a entender que houve realmente o desmatamento ilegal e que, portanto, vai ser necessário indenizar os danos ambientais causados. Notem que hoje em dia já existem várias condenações em que o valor da indenização ele abrange não só os custos do reflorestamento da área, mas os danos morais ambientais. Se for uma área em que vai gerar estresse hídrico, vai faltar água para a população, então pode haver danos à saúde pública, né? Então existe esse conceito aí de dano moral ambiental, sempre que houver também uma violação grave aí à biodiversidade da região. Então, tudo isso tem que ser considerado com base nos pedidos que foram feitos pelo Ministério Público, né, com base nas provas que foram produzidas ao longo do processo e com base na fase que cada processo judicial se encontra, né? O processo criminal é ainda mais lento que o processo civil. Isso é mais complexo de ser feito, mas só o fato de ter um processo criminal já eleva o risco reputacional às alturas, né? Porque os ilícitos criminais são, obviamente, muito mais graves do que os ilícitos civis. Então, o custo financeiro, no caso do ilícito criminal, pode não ser tão elevado, mas o risco reputacional é extremamente elevado, né? Então, sem contar que se o sócio da empresa estiver envolvido, isso, dependendo se for uma empresa de pequeno porte, isso afeta diretamente a continuidade do funcionamento da empresa, né? Em alguns casos pode haver pena privativa de liberdade, claro. E mesmo que não exista pena privativa de liberdade, pessoas jurídicas não podem ter, em regra, sócios condenados por determinados crimes. Então, isso vai afetar, nesse caso, o risco de crédito mesmo, né? Vai impactar o risco de crédito, vai elevar o risco de inadimplência da instituição. Não é só risco reputacional nesse caso. Concluindo a análise dos riscos das informações levantadas na fase de identificação, é claro que nós precisamos falar também da avaliação dos riscos de desmatamento relacionados à performance. Falamos até agora dos riscos relacionados à compliance, né? De processos administrativos, inquéritos civis e TACs, junto ao Ministério Público, e processos judiciais. Agora vamos analisar a questão da
performance. O que a gente faz com aquelas informações todas levantadas lá nas respostas aos questionários do CDP, nas respostas aos questionários da B3, no relatório anual de sustentabilidade, seja ele ou não no padrão da TCFD? O que a gente faz com esse universo todo de informações? É preciso analisar essas informações, senão não serve para nada, né? Senão é só cumprimento de checklist, toma tempo e dinheiro da instituição financeira e não se chega a lugar algum. É fundamental avaliar esses dados. E como é que se avalia esses dados? Com base em indicadores-chave do setor, certo? Então, é preciso verificar a média de mercado dos seus principais concorrentes. E quem são os concorrentes de um determinado empreendedor? São as empresas do mesmo porte, do mesmo setor econômico, que atuam na mesma região. Simples assim. Então, produtores de gado, né? Pecuaristas que operam em Rondônia, certo? Rondônia tem bioma Amazônia e tem a Amazônia legal e tem uma área ali que é uma espécie de transição para o Cerrado. Mas do ponto de vista legal, bioma é a Amazônia e é um estado com muita pecuária, assim como o estado do Pará. Então, se estamos falando de pecuária no sul de Rondônia ou no sul de Pará, estamos falando da mesma região, estamos falando da mesma atividade econômica, pecuária bovina, no caso. Estamos falando de risco reputacional elevado, né? E temos que comparar aí produtores do mesmo porte. Então, é uma régua para o produtor de pequeno porte, outra régua para o produtor de médio porte e outra régua para o grande produtor. E aí é preciso definir indicadores-chave para cada um desses produtores, né? Indicadores-chave como número de cabeças de gado por hectare. Isso é indicador-chave de eficiência, né? Porque quanto menos cabeça de gado por hectare, né? Quanto menor a eficiência no uso de solo, maior o risco de desmatamento. Significa que esse produtor rural ele está trabalhando com pastagem degradada, ele é um produtor ineficiente, ele é um produtor que amanhã ou depois vai se tornar inadimplente se é que ele está buscando crédito junto ao mercado financeiro, né? Os pecuaristas brasileiros não buscam tanto crédito rural junto ao mercado financeiro, eles usam mais capital próprio, outras fontes de captação de recursos. Mas os pequenos, né, produtores rurais de pequeno porte, usam sim o mercado bancário para captar recursos. E os produtores de soja, vamos mudar de bioma agora, vamos falar de um exemplo do Cerrado. Qual é a grande commodity de risco de desmatamento no Cerrado? É a soja. Então, em relação à soja, a captação de recursos no mercado bancário é muito significativa e aí é preciso comparar os produtores de mesmo porte e no mesmo bioma, sendo que a soja está avançando nesse momento histórico, dezembro de 2019, está avançando em direção ao bioma Amazônia, aquele bioma mais ameaçado, né, que acende o maior alerta de todo o mercado internacional, seja em termos de mercado financeiro, seja em termos de comércio exterior. Então, atenção, clientes, toda atenção em relação a clientes potencialmente exportadores de soja. Isso afeta performance de crédito diretamente. Isso é risco de inadimplência diretamente.